Cynthia de novo e eu estou aqui para falar sobre o Red Verity, ou Rosary, depende-se, bom, se você quiser. O Verity já tem um multiverso. E não, eu não fui a primeira pessoa a criar. Que já tem Falsity, Stupidity, Lovery, Alcoholic e Freakity. Bom, eu botei na minha comunidade, se vocês quiserem que eu fale sobre eles, vocês marcaram que eu falasse só do Rosary, só nesse vídeo. Então, estou aqui para falar sobre eles, né, os personagens, que eu postei também na minha comunidade, mas eu vou dar uma explicadinha aqui, mais ou menos o que eu acabei de fazer. Vamos começar com a nossa criaturinha, né, a nossa bola colorida, que é o Red Verity, que também pode ser chamado de Rosary, que foi o apelido que ele acabou ganhando no meio da série, e talvez vocês podem chamar ele de depende se vocês quiserem. Bom, Red Verity, também, como vocês sabem já os nomes dele, se eu falar qualquer um desses três, vocês já vão saber de quem eu tô falando, tá? Red Verity é infantil, inocente, entre aspas, porque ele sabe muito bem do que tá acontecendo, só que ele não sabe exatamente como resolver a situação. Ou ele meio que se faz de inocente pra poder se dar bem, né? E o negócio não sair do controle. E ele meio que adota o Star. Falando em Star Cutter. Eu ia colocar o nome de Starblade, só que eu achei meio agressivo pra um canal infantil. E acabei colocando Star Cutter mesmo. Que não faz muito sentido, mas eu acho que a pronúncia ficou melhor assim, porque Starblade parecia um pouco genérico. E Starcutter traduzindo seria tipo o cortador de estrelas. Alguém que corta estrelas, o que até faz um pouco de sentido, porque ele é o criativo, então a criatividade dele vai para além das estrelas, por isso que corta as estrelas. Starcutter é sem gênero, porque eu quero que para as pessoas poderem se identificar melhor com o personagem, então eu deixei sem gênero, mesmo que eu fale ele, tanto pro Starcutter quanto pro Clownster, que eu vou falar depois. Eu não me importo se vocês chamarem de ela ou de ele. Eu chamo os dois de ele, mas vocês podem chamar de elas. Pode ser que é um homem, uma mulher, pode ser que é trans também, sei lá, não importa. Chame como quiser. Dão o gênero que quiser, fica a critério de vocês. Starcutter é o criativo do grupo, do tipo construtor, tipo numa gameplay, junto com num grupo de amigos jogando Minecraft, e ele é o que faz a casa. E ele vira pai barra mãe do Rosary. E como eu falei, sem gênero, né? Então pode ser tanto pai quanto mãe. Tanto que eu imagino que se for fazer um vídeo, que eu queria fazer o vídeo, só que eu não tenho como instalar o Minecraft, o Red Verity ia chamar tanto de mãe quanto de pai. Tipo, embora chamar mãe, eu quero chamar pai para poder manter essa ideia do sem gênero. E o nome da vida real do Starcutter é Chris Carvalhes. Porque, bom, ele é um youtuber de Minecraft, então ele tem uma vida fora do computador, da internet e tal. E o nome dele é esse, o nome dele da vida real é esse, Chris Carvalhes. Agora, Clownster, que eu falei, também é sem gênero. Que também que eu falei, né? Que eu falei antes, que pode se chamar tanto de homem quanto de mulher. Ele é o ágil do grupo, do tipo lutador. No caso, ele vai pro Nether lutar contra os Piglins, enfrenta o Ender Dragon, vai caçar monstro de noite. Ele é desses. E ele é um youtuber de PVP também. De PVP, versus player, ele é competitivo também, que eu falei lá no post. E Red Verity odeia ele. Assim como ele tá ocupando o lugar do Twixel nesse universo, o Verity desse universo obviamente odeia ele. Porém, diferente do Verity original, que só vai lá e mata o Twixel, o Red Verity ele tenta copiar o Clownster. E por isso que também ele tem a forma jogador, que é aquela skin Minecraft que eu mostrei. Ele tem essa forma jogador justamente para copiar o Clownster e ficar tão próximo do Starcutter como o Clownster é. É o que eu escrevi aqui, mas eles conseguem se dar bem um com o outro. É mais ou menos, né? Porque o Red Berry tá mais competindo do que realmente se dando bem com ele, fazendo amizade junto com ele. Mas eu acredito que eles conseguem ter um ciclo bacana. Uma coisa bem interessante sobre os personagens é que tanto o Clownster quanto o Rosary, eles têm uma rosa nas skins dele. O Clownster numa tatuagem e o Rosary na florzinha dele.
tava pensando em duas coisas. Uma é que o Starcutter fez a skin do Red Rarity e colocou essa rosa também nele. Talvez seja alguma marca no desenho dele, tanto que também tem uma flor na cabeça, só que não é uma rosa. Mas eu imagino que seria tipo a marca dele, né? A marca de criativo dele. É que todo artista tem uma marca d'água, né? Eles colocam um arroba ou algum símbolo no desenho, então eu pensei nisso, mas pra deixar uma parada mais sobrenatural, eu também tava pensando que o Red Velvet colocaria essa rosa na skin dele pra copiar o Clownster. E como o Clownster tem uma tatuagem, e então o Rose ele decidiu colocar tipo uma costura na roupa dele, na skin dele. Eu esqueci de escrever aqui, mas o nome do Clownster é Sam Ford, tá? Eu ia colocar Sam Simpson, mas ia ficar muito parecido com o nome do Starcutter, que começa com os dois Cs, e o nome dele começaria com dois S, que meio que inverteria com o nome deles, ou com o nick deles. Só que eu decidi trocar o sobrenome pra Ford, porque é pra não ficar essa trocadilho. Embora seja interessante ter esse jogo de palavras, mas acho que também ia ficar meio genérico, ia ficar meio simples demais, sabe? Sobre as skins dele, Star é ele mesmo com as roupas estilo Decora, /Kidcore, /Greencore. Por isso que ele é todo colorido, que é a parte é como a skin dele é. E o Clownster é um Jester Demônio Fantasma. Que é Clownster, né? A mistura de clown, que é palhaço, e monster, que é monstro, em inglês. Eu acho que eu não tenho muito o que falar mais sobre eles. É isso, né? Vocês conhecem a história do Very, que um amigo mandou um mod pro cara. Esse mod, na verdade, era uma entidade que colocou dentro do jogo dele. E agora essa entidade é um Yandere que gosta dele. É isso, basicamente a mesma história, só que com outros personagens. No caso, o Red Rarity, que é mais infantiloide. Tem o Starcutter, que é mais criativo, ele é mais cuidador. Ele passa essa imagem de pai / mãe pro Red Rarity. E o Clownster, que é meio que o tio que não se dá muito bem com a pessoa. Aquele tio meio afastado, meio distante. Mas que tá ali pro Red Rarity, né? Virou meio que um tio pra ele. E é isso, né? Das anotações que eu fiz, só tem isso mesmo. Uma personalidade, o nome deles na vida real. E a diferença entre o que acontece com o Rarity original e o Twixel com o Red Rarity e o Clownster. Que ao invés de ele ser morto, ele meio que entra nessa competição. Se bem que eu já pensei também uma parte onde o Red Rarity vai tentar matar o Clownster, porque, bom, o Clownster é amigo do Starcutter há muito tempo, então meio que vai ser difícil, acaba sendo difícil pra ele pra tentar substituir / igualar o laço de amizade que tem com ele. Então ele assume a forma dele pra tentar matar o Clownster. E eu fiz um post que ele pode resistir a criaturas bizarras de mods, porque o Clownster ele tem grande chance de sobreviver. Tipo, se houvesse um terceiro episódio, eu diria que nesse terceiro episódio o Clownster ele sobreviveria. Ele sobreviveria fácil. Agora, sobre o Red Rarity, eu fiz uma criatura nova, tipo uma mitologia nova que eu tentei criar pro universo, que o nome em inglês é Deerlings, em PTBR Servilins. É um cervo, só que com mãos no lugar dos chifres e asas. Eu me baseei em anjos, tipo no caso da auréola e das asas, mas não é nenhum tipo de anjo ou coisa assim. Eu tentei criar todo um negócio novo, tipo um unicórnio novo do universo deles. E aqui eu pensei em umas 2 ou 3 coisas pro Red Rarity por trás. Pode ser que ele seja dessa espécie nova e acabou virando esse meio que um Verity. E a forma monstruosa dele é porque é baseada na forma original dele, a forma do passado dele. Ou ele pode ser ele pode continuar dessa espécie e meio que acabar virando um Verity. Meio que é isso que eu tenho na minha cabeça. Ou talvez ele tenha sido expulso de lá e acabou assumindo a forma de um Verity pra se disfarçar. Mas acho que a minha melhor teoria é que ele foi transformado em um. É a minha
a ideia que eu tô pensando em manter. Bom, não tem nada demais nessa criatura, só... Bom, que eu falei, né? Um cervo com braços no lugar dos chifres e asas para poder ficar com um tom mais angelical. Tem o desenho de como seria ele no passado e o desenho dele na forma criatura dele. Que, bom, se não dá pra ver, arrancaram os olhos do focinho dele e depenaram as asas dele. É isso. É um pouco brutal, parando pra pensar, mas acho que ficou muito bom em questão de lore pro personagem. E eu acho que é isso, guys. Eu não tenho muito o que falar sobre. E você já conhece a história, já falei dos personagens e a nova mitologia que eu queria criar. É isso, guys. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve para não perderem mais vídeos talvez como este. E comentem aí, né, o que vocês acharam do Red Velvet / Rosary / Dependency. Pode escolher. Eu queria ter feito isso no próprio Minecraft para poder fazer todo o negócio. Eu tinha até ideia de como fazer na edição, mas como eu não tenho como baixar o Minecraft, né, porque eu não tenho dinheiro, então tá aí, né. Se vocês quiserem fazer alguma coisa sobre, vocês podem falar comigo que eu dou a permissão, algumas ideias, instruções, do mais dos personagens. E é isso, né. Bye, guys!